Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Será que estamos realmente mais próximos do que nunca da terceira G mundial? Assunto que nós viemos tratando já há muito tempo aqui neste canal e há muitos anos em canal anterior, aqueles que nos acompanham sabem. Quando você vê a chamada desta matéria que pergunta se o atual mandatário Joe esqueceu qual país o elegeu, você tem uma pista. E não é simplesmente porque o ex-mandatário Donald disse que o mundo está mais perto do que nunca da terceira G mundial. Nós já vamos analisar essa matéria. Mas é porque aqui estão implícitas algumas coisas que você tem de aprender a ler nas entrelinhas para entender quais são as jogadas e por que nós viemos adiantando tantos anos na frente os cenários que nós estamos vivendo agora e alguns que nós, infelizmente, teremos de viver ainda. A matéria diz o seguinte: embora o atual mandatário Joe ainda não tenha anunciado sua intenção de concorrer à reeleição, não há dúvidas de que suas paradas surpresa em Kiev, na Ucrânia, e em Varsóvia, na Polônia, esta semana, foram destinadas a dar o pontapé inicial em sua campanha. Há controvérsias de se realmente será Joe quem irá disputar, porque nós vemos coisas como esta acontecendo. Mais uma vez, o mandatário Joe tropeçou ao tentar embarcar em um avião. Isso aqui foi quando ele foi embarcar em Varsóvia, na Polônia. Isso aqui a gente mostra porque, lógico, esse tipo de coisa acontece. Mas eu mostro porque não é a primeira vez, não é a segunda. Isso tem acontecido com frequência, tem mostrado uma certa debilidade física do mandatário, né? Então, muitos questionam se ele tem capacidade intelectual ainda de estar lá, questionam algumas coisas que ele tem dito, feito, alguns gestos meio bizarros, né? Mas queira ou não queira, se for ele ou se for outro, ele ainda é o preferido dentro dos democratas. O caso é que eles vão, né, obviamente, concorrer. E eles estão questionando do porquê é que eles aparentemente esqueceu qual país que o elegeu, porque ele vai para a Polônia, vai para a Ucrânia, mas não foi para a Palestina Oriental nos Estados Unidos, que é o local onde houve o descarrilamento de trens, né? Que houve toda aquela questão de gases, né, que se espalharam, etc. Inclusive o ex-mandatário esteve lá agora recentemente e disse que ele acha um absurdo que todo o jogo político, né, discursos políticos, que ele acha um absurdo que o atual mandatário ainda não tenha estado lá, que se o atual mandatário não for até lá, ele, o ex, né, o Donald, futuramente virá para resolver os problemas. Ele está insinuando que ele vai voltar ao cargo máximo do país, né? Enfim, o que eles estão dizendo aqui? Eles estão colocando o fato de que Joe está considerando mais importante para a sua reeleição a questão na Ucrânia do que a questão dentro do seu próprio país. Porque aquilo que acontecer na Ucrânia vai refletir diretamente na sua possibilidade de se manter no cargo. E o cenário que me parece pintado, e eu reforço coisas que eu já disse anteriormente, é que para que ele se mantenha no cargo, é quase que imprescindível que realmente inicie a terceira G. Para Putin é importante, é interessante ele tentar evitar que isso aconteça até que saia o resultado do novo escrutínio nos Estados Unidos. Novo escrutínio que muito possivelmente se dará mais uma vez num tirateima entre Joe e Donald. Se Donald voltar ao cargo, a terceira G acaba adiada, porque, embora ele esteja apoiando a Ucrânia, ele vai tratar de fazer um acordo com Putin, e aí com Donald, Putin poderá fazer esse acordo porque ele terá justificativas internas para um eventual recuo, enquanto com Joe ele não tem essa justificativa. A mesma coisa, Donald poderá fazer isso, coisa que Joe não pode, porque ele se coloca sempre como um grande negociador, enquanto que para os democratas, isso eu sempre falava para vocês, inclusive já desde o outro canal,
há um interesse e há um foco muito grande em obliterar a Rússia. Eles querem simplesmente mudar o regime de lá. O foco deles sempre foi na Rússia, enquanto o foco dos republicanos, especialmente de Donald, sempre foi no Irã e agora também na China. Então, me parece que seria muito interessante para o Joe que essa terceira G, desde que de uma maneira mais contida, iniciasse ali antes da eleição. Essa pergunta aqui, ou melhor, essa afirmação que o ex-mandatário Donald fez é bastante forte. Obviamente que se nós aqui viemos antecipando esse cenário há muito tempo, colocando algumas pistas que nós víamos nas entrelinhas, dizendo que essa terceira G iria se configurando, mesmo quando ninguém dizia isso, ou quase ninguém, a gente via apenas as grandes autoridades falando, na imprensa nada se falava. Quando ele diz isso, ele diz porque ele sabe, ele está lá no topo da coisa, então ele vê os movimentos, ele inclusive disse que o que ele quis fazer ao entrar no poder foi evitar o fim do mundo. Ele usou exatamente essas palavras na época. E lembre-se, eu não estou aqui para puxar brasa para a sardinha do Donald, porque no final das contas, por um caminho ou por outro, nós vamos lá na frente acabar no mesmo destino. Às vezes por um caminho um pouco mais lento, às vezes um pouco mais rápido, às vezes um pouco menos dolorido, às vezes mais, mas o final das contas no final vai dar no mesmo. Então ele afirma aqui que os Estados Unidos atuaram no golpe de 2014 na Ucrânia. Tem mais essa. Que golpe é esse? É aquela derrubada no Maidan, na Praça Maidan, que eles derrubaram o mandatário ucraniano da época, que era mais alinhado com a Rússia. E aí, a partir daquilo, é que a Rússia toma a Crimeia, lá no sul, e todo esse cenário aí vai se configurando. Então, lá atrás, a gente já via que estava sendo encaminhado o cenário que está hoje aí da terceira G. Então, o ex-mandatário Donald divulgou um vídeo na tarde de terça em que afirma que o mundo nunca esteve tão perto de uma terceira G como agora. No vídeo, ele também acusa a subsecretária do Departamento de Estado, Victoria, de ter atuado na desestabilização do governo da Ucrânia em 2014, quando um governo alinhado à Rússia foi derrubado na chamada Revolução da Praça Maidan. Eu acho que muitos de vocês, assim como eu, assistimos ao vivo, aquela derrubada. Era uma situação que realmente era agoniante para quem estava lá. Imagine, a gente assistindo já percebia que as coisas iriam desandar a partir daquilo. No vídeo, Trump disse que poderá acabar com a G em 24 horas e disse ainda que o conflito atende os interesses do complexo Milley, que ele prometeu também combater, que faz parte do estado que ele chamou de profundo. Então, se ele chega ao poder, eu também acredito que em questão de horas um acordo está feito com Putin. Eles têm uma proximidade muito maior do que com Joe. Então, nessa terça, Joe fez um discurso na Polônia em que reiterou seu apoio à Ucrânia e também afirmou que não pretende destruir a Rússia. Poucas horas mais cedo, por que ele disse isso? Porque Putin deixou bem claro, ele disse, se nós perdermos a G na Ucrânia, a Rússia, como nós conhecemos, vai acabar. Por quê? Porque eles vão, segundo o entendimento deles, eles iriam, caso ganhassem a G, fatiar a Rússia em várias partes. Se eles perdem a G na Ucrânia, eles acabam se enfraquecendo dentro do país, haverá muita briga interna, muita disputa, e o país tende a se fracionar mais fácil. Aqueles que estão alinhados com os democratas, então tirariam as mangas de fora, arregaçariam as mangas, aliás, e agiriam. Então as traições começariam. Então por isso que ele vem e diz, não, nós não vamos destruir a Rússia. Só que eles vão implantar o regime liberal e globalista lá dentro também, caso eles vençam. Por outro lado, eles acusam a Rússia de ser um Estado atualmente totalitário, dirigido por totalitários. Então nós vemos aí que é entre a cruz e a caldeirinha, como se diz. De um lado, esse liberalismo total, globalista, e de outro lado, aquilo que seria um totalitarismo, segundo eles dizem.
Então, poucas horas mais cedo, em Moscou, o mandatário Putin proferiu um duro discurso em que afirmou que o Ocidente quer destruir seu país e anunciou a saída de um acordo de controle de armas nucleares. Enfim, a situação, pessoal, está se agravando, né? Nós estamos, sim, nos encaminhando aí para uma terceira G, queiramos ou não. Há a possibilidade de que isso recue, a possibilidade é cada vez menor, porque as pessoas realmente não estão percebendo a gravidade, parece, ou percebem, mas querem pagar para ver. Os Estados Unidos têm se deteriorado, algo de muito estranho tem acontecido lá dentro, uma série muito grande de desastres, incêndios, descarrilamentos de trens, acidentes muito difíceis de se explicar, como por exemplo com aqueles 5 cientistas que foram averiguar o que havia ocorrido no descarrilamento. Tem muita coisa estranha. O ex-mandatário até tem dito, hoje nós somos como uma nação do terceiro mundo. Ele critica então o fato de eles não terem ido para o leste da Palestina, lá a Palestina é dentro dos Estados Unidos, tá, pessoal? Nós não estamos falando do Oriente Médio. Enfim, a mesma crítica agora dirigida não só ao mandatário de hoje, mas ao seu secretário. E aí nós vemos o mandatário aqui ao lado do Zelensky. No fim das contas, pessoal, é como eu falei, não importa qual dos lados vença, no final das contas o cenário é o mesmo, porque tanto o Donald quanto o Joe estão ligados com este elemento aqui, né, por conta de pessoas que estão por trás dele. Que existe um grupo muito poderoso que espalhou-se pelo mundo, que controla figuras como Zelensky e outros, né? Enfim, nós vamos continuar acompanhando e conforme tivermos novidade, nós traremos aqui para vocês. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.